Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Então, como nós já estamos trabalhando há alguns meses, nós tivemos aí um mês onde nós falamos, os apóstolos trabalharam vários assuntos, vários fundamentos. Depois os evangelistas, os profetas, os evangelistas, os pastores. E por último foram os mestres, né? E agora nós vamos trabalhar este mês falando a respeito do profético. Aí vamos puxar a sardinha um pouco para o nosso lado, que é a turma do profético, né? Eu aí junto com os outros profetas. E nós vamos nos mover dessa forma. E o Senhor começou a falar ao meu coração nessa noite. O que é ser profético para você? Porque nós falamos muito. Nós tratamos muito desse assunto. Nós falamos muito sobre ser profético, ser uma voz profética. E não existe profético, não existe movimentação profética onde não há posicionamento. Então eu creio que esse mês será um mês de posicionamento. A voz profética, ela edifica, ela consola, ela dá direção. A voz profética reposiciona. A voz profética direciona para o futuro, antecipa os tempos, anuncia o que está de vir. Prepara para alguma situação em que você possa passar. Deus pode falar de várias formas dentro do profético, mas exige de nós posicionamento. E nós precisamos entender o que é ser profético. Somos um povo profético, porque senão nós não entendemos. Nós repetimos as coisas às vezes como papagaio de repetição, mas não damos a atenção devida ao sentido, a revelação das palavras. E o Senhor falava comigo: você sabe o que é ser profético? Pergunte para a minha igreja. Porque o mover profético está ligado a liberar uma palavra. A liberar uma palavra. E o profético se move através da palavra, pois através da palavra nós chamamos à existência aquilo que não existe e nós criamos uma realidade que a própria palavra fala a respeito. Então é algo poderoso ser profético, algo transformador para a sua vida e algo transformador para a minha vida, porque é através de entender o que é ser uma pessoa profética, e nós vamos falar disso nessa noite. Isso traz clareza a você nas situações. Isso traz discernimento, compreensão e transformação diante de muitas coisas que você passa, diante de muitos cenários e situações que você vivencia. E Deus coloca muitas vezes, colocou uma unção profética sobre nós para transformar situações que parecem impossíveis em situações possíveis. Onde um profeta chega, onde uma unção profética se move, onde você entra como uma voz profética, porque você pode profetizar mesmo sem ser um profeta. A igreja do Senhor é profética e ela pode profetizar. E os profetas, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós víamos eles se movendo através de manifestações proféticas. E eles sacudiam a terra, gente. Onde passava um profeta, vamos olhar aqui no Velho Testamento, parecia um furacão. Onde Eliseu passava, onde Elias passava, onde lá na frente, depois do novo pacto, Ágapo instruindo Paulo, onde ele passava, e outros profetas que se moveram. E nós vamos vendo essa movimentação. E os profetas no Antigo Testamento, qual que era o papel deles? Eles chamavam as pessoas ao arrependimento. Você entender um pouco o que é esse profético.
Os profetas no antigo pacto chamavam as pessoas ao arrependimento, para que as pessoas mudassem suas condutas. Porque por muitos momentos as pessoas estavam o quê? Se desviando dos seus caminhos. E aí vinha o profeta com uma palavra diretiva da parte de Deus, comunicava o coração de Deus e falava: olha aqui, arrependei-vos, preste atenção no que vocês estão fazendo. Então nós víamos um profeta e um profético muito voltado e pontuado ali em uma pessoa. A pessoa chegava, mandava descer fogo do céu, fogo descia, acabava, já ia para a caverna, já matava todo mundo. E assim os profetas iam se movimentando. Com qual intuito? Um deles, comunicar a voz do Senhor ao povo. Comunicar os tempos, dar direção para os reis daquela época. Só que nós precisamos entender que os profetas do antigo pacto, eles tiveram um destaque. Eles tiveram ali foram importantíssimos para a história. Mas hoje, pós-cruz, novo pacto, nós vivemos em um tempo onde toda a igreja é profética. Camila, você está dizendo que toda a igreja é profeta? Não, eu estou dizendo que toda a igreja é profética sem necessariamente ter um ofício de profeta. Existem algumas pessoas, estou contextualizando, existem algumas pessoas que têm um chamado desde o ventre, e dentro desse chamado, ele é reconhecido como profeta. Vou dar um exemplo. Profeta Roberto, cadê o profeta Roberto? O profeta Roberto está ali. O profeta Roberto é um profeta de ofício. Ele, desde o ventre da mãe dele, ele já foi chamado como profeta. E em algum momento, alguém olhou para ele, um presbitério olhou para ele e falou: nós vamos reconhecer este ofício, este encargo, essa graça ministerial sobre a sua vida. Porque muitas vezes nós pegamos os profetas e nós colocamos os profetas num pedestal e nós achamos que só eles podem se mover na profecia. Quando na verdade a palavra do Senhor diz, pós-cruz, e lá está descrito, cumprido o que Joel disse no capítulo 2, 28, cumprido em Atos 2, 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito eu derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E continua o texto: vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Repita comigo: todos, todos, habilitados pelo Espírito Santo. Vem comigo, porque hoje é uma noite profética. Habilitados pelo Espírito Santo, podem profetizar. Yeah! Isso está sobre a sua vida. Isso é algo poderoso. Porque em alguns momentos você pode sim, instruído pelo Senhor, abrir a sua boca e trazer o coração de Deus. E trazer a existência sim, através da autoridade do Espírito que habita em você. Não é falar o que vem na sua cabeça, não é falar o que você está sentindo. Mas meu irmão, quando o Espírito nos toma, quando a palavra profética nos toma, você abre a boca e ela é como uma espada. Ela vem, ela rasga, ela rompe, ela quebra a estrutura. O Senhor falou para Jeremias: Jeremias, você tem poder através da palavra que é liberada sobre a sua boca, da sua boca, para arrancar, para destruir, para desfazer, para derribar. Olha o poder que está em nós. Está só sobre a minha vida, que é profeta. E eu estou aqui
Eu reconheço, honra o Senhor pelo ofício de todos os profetas, honra a vida de todos os profetas, mas nós precisamos entender que não é uma visitação especial sobre uma pessoa que vai ocorrer e aquilo vai acontecer. Deus vem, fala com os profetas, Ele libera a palavra e a igreja executa. É um corpo em movimento. O que marca o ministério profético no novo pacto? A coletividade, o fluir na vida de todos. Eu posso ser profética como esposa. Você pode ser profético no seu trabalho. Você pode ter a palavra na sua boca. Você pode, diante de uma situação, liberar um decreto através da autoridade do Espírito Santo na sua vida. Você pode, diante de uma enfermidade do seu filho, exercer a sua fé, ou de alguém da sua família, e declarar uma palavra profética, liberar a vida. O profético é vida, é fluir, é movimento. Ou a gente pode se acomodar e deixar o diabo fazer do jeito que ele quer fazer. Sabe por quê? Sabe qual é o papel das trevas? Desqualificar você e me desqualificar, porque sabe que um filho posicionado em Cristo, um filho que tem esta revelação do Espírito habitando, do Espírito ali ativando, gerando vida, sabe que quando libera uma palavra, as trevas precisam recuar. Porque uma igreja profética não se movimenta na emoção. Não é na emoção que eu vou lá e coloco a mão sobre a vida do Roberto e começo a profetizar sobre a vida do Roberto. Não é na emoção, mas há uma instrução, há uma direção no Espírito. E aí a igreja começa a se movimentar. O Clóvis na casa dele começa a movimentar as águas proféticas. A Marcela na casa dela começa, diante das situações, movimentar as águas proféticas. O Tiago na casa dele começa a adorar e começa a movimentar as águas proféticas. E o rio de Deus começa a fluir. E uma cultura profética vai se estabelecendo numa cidade. Vai se estabelecendo. Por que as pessoas não podem entrar em Taubaté e profetizar como faziam em Ramá? As pessoas podem passar na Dutra. As pessoas podem estar dirigindo um caminhão e passar, e o ambiente e a atmosfera profética, aquilo que é gerado na vida da igreja nesta cidade, pode tocar as pessoas onde elas estiverem, e elas podem ali profetizar, declarar, ser tomado pelo Espírito, se renderem, se prostrarem, serem tocados, serem curados pelo fluir que jorra dessa cidade através da igreja. Através da igreja. Mas nós precisamos, irmãos, entender que é posicionamento. Ninguém profetiza titubeando em dois pensamentos o tempo todo. Ninguém profetiza dividido em dois pensamentos. Ou crê ou não crê. Você acha que o mundo espiritual está interessado em que você um dia você crê, outro dia você não crê, um dia você crê? Não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, se apegue ao Senhor, creia na palavra do Senhor, creia na palavra profética sobre a sua vida, se levanta aonde você está e se posiciona para ver a palavra cumprida. Se posiciona para ver a palavra vir à existência, como filho, como herdeiro. E Eliseu sabia disso, o profeta Eliseu, porque um dia ali ele já sabia que Elias iria, que o Senhor levaria Elias. E Eliseu, gente, sabe o que Eliseu fez? Ele grudou em Elias, porque ele sabia o que Elias portava. E ele falava: eu quero o que você tem.
Eu quero o que você porta. Eu quero o que você tem. As pessoas precisam olhar para a sua vida e falar: eu quero o que a Suzana tem. Eu quero o que a Carol tem. Eu quero o espírito da profecia. Eu quero a vida que elas portam. Precisa olhar para a sua vida quando você abrir a boca e falar: eu quero a sabedoria que ela tem. Eu quero a fé que ela tem. Eu quero esse Cristo que está nela. E Eliseu era obcecado por isso, porque ele sabia que Elias portava. Gente, ele fala um texto tão tremendo, tão lindo. Deixa eu achar aqui. Perdi. Ó, pastora Zelindo por aqui, né? Perdi o texto. Ele fala um texto tão lindo. Eu lembro mais ou menos de cabeça. Depois, se eu achar aqui a referência, que ele diz assim: que eu possa herdar que eu possa ser herdeiro do espírito de profecia que está em você. Isso é lindo. Ele olhou para Elias e ele falou que eu possa ser herdeiro, Elias, do espírito que está sobre você de profecia. E hoje, esse espírito, esse poder, essa autoridade habita dentro de você. O problema está que você não crê. Ou que muitas vezes eu e você não nos sentimos capazes e ousados para nos movermos desta forma. Mas estamos aqui tentando. Estamos aqui mês profético. Nós vamos para o pé do Senhor e falar: Senhor, me usa. Senhor, gere em mim um espírito profético. Faça ele ser ativado na minha vida. Aonde que eu posso liberar uma palavra? Faça uma leitura desde quando você chegou aqui. Você chegou aqui, sentou no seu lugarzinho. Aqui ninguém tem nada programado. Há poucos momentos antes de subir, nós estávamos conversando. Eu e a profeta Suzana, nós vamos cantar o quê? Eu falei: por enquanto eu não sei. E ela também não sei. Então tá bom, então nós vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Porque o espírito profético precisa se mover da forma que ele quer. E aí a gente está aqui, cantando. De repente, eu já só tive essa visão. Um vale de ossos secos aqui na nossa frente. E aí vocês viram que um cântico começa a brotar. E aí você começa a participar disso. Se você crê, isso começa a operar e atuar na sua vida. Isso é ser profético. Você trouxe uma situação, você colocou diante do Senhor, debaixo de uma direção do Espírito, e você começa a declarar: Senhor, eu creio. Senhor, tu sabes que pode gerar vida. O que a gente cantava mesmo? Eu posso ver vida. Quem aqui tem uma situação que olhava e falava assim: meu Deus, isso aqui é um caos. E o Senhor estava levando você a cantar e você a declarar com a sua própria voz. Para que Deus faz isso? Porque você precisa se ouvir. Você precisa se ouvir declarando isso. E você começou a declarar: eu posso ver vida, eu posso ver vida. Eu posso ver vida em Taubaté, eu posso ver vida no meio da minha família, eu posso ver vida num cenário de morte, eu posso ver vida. Eu posso contar a sua experiência da semana passada? Pode? E aí na semana passada, para você ver o espírito profético se movimentando, que nós não estamos brincando aqui. Na semana passada, eu recebi um testemunho da Aline, que está sentada ali. E ela estava vindo para cá. E ela estava diante de uma situação, de uma angústia. E ela colocou diante do Senhor: e Senhor, eu preciso derrubar esse gigante. Senhor, como eu vou derrubar esse gigante na minha frente? Por enquanto, ninguém sabe ler a mente de ninguém aqui, né? Ela sentadinha ali, irmãos, eu ouvi no meu espírito. E eu não ouvi isso porque eu sou profeta somente. O espírito profético estava se movimentando. E eu ouvi no meu espírito: coloque uma pedra na mão de cada um nessa noite, porque será uma pedra somente para que o gigante caia. E eu falei: gira a pedra.
gira a pedra. Quem estava aqui? Bastante gente. Gira a pedra. Olha o gigante que vai estar caindo na sua frente. E depois ela ainda tinha dito no coração dela: Senhor, eu preciso ter certeza que esse gigante vai cair. Porque a gente dá uma, né? Vai cair ou não vai esse gigante? Parece grande demais, parece que vai engolir a gente. E aí o Espírito Santo nos conduziu aqui a dizer: pegue na cabeça desse gigante. Isso é tudo na fé, gente. Se você quiser crer, você crê. Pegue na cabeça desse gigante. E o Senhor falou exatamente essa palavra: certifique que ele está morto. Se Deus queria falar só com a Aline, amém. Mas que eu peguei para mim e eu derrubei os meus gigantes. E ali a água se movimenta no corpo, a água se movimenta no meio da igreja. Quem mais aqui derrotou gigante com uma única pedra na semana passada? Ele podia querer falar com ela, mas quando uma igreja se movimenta, aquilo que está sobre ela vem sobre mim, que vem sobre você. E eu creio nessa noite de cenários mortos, onde nós não podemos encostar, onde nós não podemos chegar, corações endurecidos. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor é poderoso para tocar, o profético é poderoso para chegar pelo poder da palavra. Temos que crer. Temos que crer. Temos que crer. Nossa, eu vou avançar bem aqui, gente, porque... E por onde o profético se movia, nós víamos na palavra de Deus o sobrenatural acontecendo. O sobrenatural se movendo. E aí o Senhor colocou no meu coração 2 Reis capítulo 4. Não vou ler para a gente ganhar tempo, depois você pode ler na sua casa. A palavra do Senhor diz ali a respeito de Eliseu diante daquela viúva. Quantos já ouviram falar da multiplicação do azeite da viúva? Todo mundo, né? Não vou falar nenhuma novidade. Mas o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, onde o profético começou a se mover, onde a unção profética chegou ali através da vida do profeta. Houve a multiplicação. E houve ali naquele lugar, porque o profético atrai, através da sua vida, o favor de Deus e a multiplicação. E aquela mulher estava diante daquele cenário, tinha perdido seu marido. E os credores ainda queriam levar seus 2 filhos. Pensa você nessa situação: não tenho nada para comer dentro de casa, meu marido morreu, estou viúva e ainda querem levar meus 2 filhos, o que eu tenho. Aí chega o profeta nesse cenário. Porque o Senhor nos capacita para entrar em lugares onde estão mortos, em lugares onde não há mais vida, lugares onde não há mais comida, em lugares miseráveis, onde as pessoas precisam da vida, do sobrenatural. O Senhor vai usar a sua vida para isso. Você pode não se sentir capaz, mas eu quero te dizer, se sinta dessa forma mesmo, porque não depende de você, mas depende do Espírito que habita em você. Apenas se posicione. Apenas se posicione. E a palavra do Senhor diz que o profeta chegou ali e disse: como eu posso ajudá-la? Imagina, gente. Chegou a salvação da minha vida, né? Da sua vida. Como eu posso ajudá-la? O profeta perguntou. Diga-me o que você tem em casa. Repita comigo: diga-me o que você tem em casa. E aquela mulher de bate pronto respondeu o que eu e você responderia: eu não tenho nada. Diga-me quais são as suas habilidades. Eu não tenho nenhuma. Diga quais são os talentos que você tem. Eu não tenho nenhum. No que você é bom? No que você põe a mão e o negócio vai? Diga-me o que você tem em casa. O Espírito Santo me perguntava isso. E ela respondeu: eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. E o profeta diz: prepara-te, querida. Vai, pede vasilha emprestada, mas pede muitas. Eu achei isso aqui fantástico. Vai, pede emprestado, mas deixa eu te falar uma coisa: pede muitas. Pede muitas, porque você vai precisar de muitas. Derrame daquele azeite e vai enchendo. Em um ambiente profético, é isso que eu quero que você entenda nessa noite. O seu nada
é o suficiente para o sobrenatural. É o suficiente para o milagre. Porque a matéria-prima de Deus, a matéria-prima que Ele precisa, aquilo que estava ali, era o suficiente para o Senhor. Para aquela mulher ver as vasilhas sobejando. Porque uma palavrinha tão pequena, com 2 letras, que se chama fé, move o profético, move o sobrenatural. E o Senhor falava comigo assim: Camila, você acha que eu estava falando ali, diga-me o que você tem em casa? E o Senhor falava comigo, porque nós estamos acostumados a olhar para as coisas aqui fora. Porque nós estamos acostumados diante dessa situação. Qual que é a minha reação? Eu vou olhar para a circunstância. Eu vou olhar para aquilo que eu não tenho. Eu vou olhar para aquilo que está faltando. Eu vou olhar para aquilo que está diante de mim, que parece 3 metros de altura e vai me destruir. Eu vou olhar para o diagnóstico do médico. Eu vou olhar para a enfermidade. Diga-me o que você tem em casa, igreja. E aí nós nos apegamos em tudo que nós podemos tocar. Eu não tenho nada. O que eu tenho está aqui, ó. Um pouco de azeite. E o Senhor falava comigo: quando uma cultura profética é estabelecida no meio de um povo profético, o povo vê o que Deus vê. Você acha que Deus estava vendo apenas aquele pouquinho de azeite? Ah, meu irmão, Deus só perguntou para aquela mulher para que ela mesma se escutasse. Quando Deus te faz pergunta, você pode ficar preparado. É para você ouvir a sua voz declarando a seu respeito. Se Deus fala bem assim: quem você é para mim? Você acha que Deus não sabe? Quem que você acha que você é para mim, meu filho? Alguma coisa Deus quer tratar na sua identidade. Ele quer ouvir você declarando: ah, Pai, me ajuda, eu sou tua filha. Me ajuda a reconhecer este lugar. Me ajuda a estar neste lugar. Quando Ele te pergunta assim: o que você vê no seu marido? Quais são as qualidades dele? Porque você não está vendo o que ele está vendo. Porque você não está se vendo como Ele quer que você se veja. E o que você tem em casa? O Senhor perguntava para mim: Camila, vamos trazer essa casa. Essa casa pode ser a nossa casa, gente. Eu como casa, você como casa. Essa casa pode ser Taubaté. O que tem nessa cidade? Nós podemos olhar com os nossos olhos e falar o quê? Senhor, não tem nada. Uma cidade pequena, uma cidade aqui no interior do Vale do Paraíba. E podemos começar a colocar todos os adjetivos ali pejorativos para Taubaté. Mas quando uma casa é profética, quando ela vê o que Deus vê, nós não vamos olhar para as debilidades e nós não vamos olhar para as fragilidades. Nós vamos ver como Deus vê. E Ele fala o quê? Vai lá em Taubaté, pega a vasilha emprestada em São José, Jacareí, Pinda, onde vocês quiserem, mas pega muitas. Pega muitas! Porque Taubaté é uma terra de adoradores. Então pega muitas vasilhas para Taubaté. Muitas vasilhas. Porque nós somos um povo, e eu profetizo isso sobre nós, que olha para a nossa cidade e vê o que Deus vê. Nós temos a visão que Deus tem a respeito dessa cidade. Um povo que acredita numa revolução inteligente. Parece um bando de louco, mas nós vemos o que Ele vê. Sabe quando você libera uma palavra sobre alguém? Ou você libera uma palavra sobre um filho? Ou conta um sonho para alguém? Aí vem alguém com aquele balde de água fria e joga aquela água fria sobre você e fala assim: ah, você tá maluco? Deixa eu te explicar o que está acontecendo.
É porque a pessoa chegou na casa da viúva, perguntou para a viúva: o que você tem em casa? Daí ele falou: só tem um pouquinho de azeite, não tenho nada. E parou ali. Mas você não. Você tem que ter uma visão profética. E aí você olha para qualquer cenário e você fala: eu vou preparar as minhas vasilhas, porque eu posso até ter um pouquinho de azeite na minha casa, eu posso até ter um pouquinho de fé aqui na minha vida, mas eu vou preparar as minhas vasilhas. E eu vou preparar muitas, Senhor, porque eu creio no sobrenatural, porque eu creio no milagre, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Eu quero te encorajar nessa noite a se mover profeticamente esse mês, a se mover com ousadia nesse mês. Mas nós queremos muitas vezes ficar no raso, irmão. E no raso o profético não se move. O profético é lugar de águas profundas. Águas profundas. Quando o Senhor chama um povo para profetizar, Ele quer comunicar a sua voz. Ele quer comunicar o seu coração. Ele quer comunicar os seus sonhos. Então quando o Senhor fala que você é uma pessoa profética, que você pode liberar uma palavra, que você pode liberar esta palavra, você pode ser uma pessoa que pode pedir ao Senhor o dom da profecia. Peça, a Bíblia nos autoriza. Você pode pedir para o Senhor não só o dom da profecia, você pode pedir ardentemente os dons. Pede com zelo: Senhor, me use em profecia, Senhor, me faça de um instrumento do Senhor. Eu quero receber os dons do Espírito Santo. Isso não te caracteriza um profeta, mas e daí? Usa onde Deus te chamar, na esfera que Deus te chamar, aonde Ele te posicionar. Mas viva e desfrute dessas ferramentas que o Pai coloca nas nossas mãos. Às vezes nós estamos com um cenário de morte dentro de casa. E eu sei que às vezes a gente se sente fraco mesmo, meu irmão, minha irmã. Mas te arranque força de onde você não tem. Olha o cenário dessa mulher. Essa mulher tinha acabado de perder o marido, não tinha nada para comer e ainda roubar os 2 filhos dela. O credor ia levar embora. Ela falou: olha, eu não tenho nada, eu tenho um pouco de azeite. E aí, vamos junto. Por que requer posicionamento? Ela podia falar: eu vou pegar a vasilha onde? Quem que vai me emprestar? Quando Deus liberar uma palavra profética sobre a sua vida, um comando sobre a sua vida, se levanta, obedece. Creia. Não passa para o outro não, pega para você. Se Deus liberar aqui uma palavra para Suzana, eu estou sentadinha no lugar da Juliana, eu falo: Deus, se ela não quiser, eu pego para mim. E assim ela com a Silvana. Se a Silvana não entender, não crer, só um exemplo, gente. Não entender no quê? Porque aqui vai ser uma briga dura, porque as duas vão querer e vão rolar querendo. Mas aí ela levanta e fala: eu pego essa palavra para mim. Palavra liberada sobre o corpo. Claro que existem as profecias pessoais, igual nós tivemos um momento aqui agora, onde Deus vai lá te fazer um cafuné, falar no seu ouvidinho, vai te dar uma colher de chá. É bom, não é? Quem não gosta de receber uma profeciazinha? Todo mundo, né? Eu também gosto. Mas nós precisamos ir além. É que tem gente que para na profecia pessoal e fica dependente de profecia o tempo todo e não consegue ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão junto junto com a paternidade e deixar a vida fluir. E fica o tempo todo batendo na porta de profeta. O que é isso? Isso é profeta manipulador que faz isso. Faz o povo ficar dependente dele. Agora aqui não. E eu sei que aqui no corpo de Cristo, em outras igrejas, não é algo peculiar dessa casa, mas eu falo daqui porque eu faço parte dessa casa. O anseio do nosso coração, do nosso líder, da liderança, da equipe profética, de todas as pessoas que se movimentam no profético, é ter um mês profético para que você também tenha as suas experiências proféticas na sua vida. E claro que Deus pode usar os profetas para falar com você da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Pode parar esse microfone, ir até você e fazer o que Ele quiser. Mas nós precisamos ativar o Cristo que está em você. Nós precisamos ativar a vida de Deus dentro de você. E o profético faz isso. O profético vem para trazer rompimento, gente. Tem só mais um pouquinho. O profético vem para trazer rompimento, para nos tirar da zona de conforto.
E nós escolhemos o que nós queremos responder quando o Senhor nos faz as perguntas. O que é que você tem em casa? Eu tenho um diagnóstico de câncer. Eu tenho um diagnóstico, eu tenho um casamento falido. Eu tenho uma depressão, que eu não consigo parar de tomar os remédios. Ou que eu não consigo... A gente pode falar, e não tem problema nenhum responder isso. Você pode responder. Mas se o Senhor está tentando te tirar da zona de conforto, é porque Ele não está te vendo dessa forma. Ele está te puxando, Ele está te arrancando desse lugar. A palavra profética vem para te arrancar. Ela vem para te tirar da zona de conforto, para fazer com que você se posicione, se levante, se movimente. Eu quero parafrasear o que está dito aqui. Eu poderia interpretar isso e dizer assim: o que você tem em casa? Onde está a sua visão? Onde está a sua visão? Para onde você está olhando? Uma visão profética, ela nos arranca do nada para nos posicionar no tudo. Ela nos arranca do nada, parafraseando, onde está a tua visão? Mulher, para onde você está olhando? Porque o marido já foi enterrado. Você vai ficar nessa condição até quando? Em que eu posso te ajudar? Não foi isso que o Senhor fez com Ezequiel? Ezequiel, o que você vê? Eu quero que você se coloque no lugar do profeta Ezequiel, diante de um vale de ossos secos. Vale de ossos secos pode ser caveira, pode ser osso, o que você quiser fazer a sua imaginação aí. Você ali e a voz de Deus. O que você vê, profeta Suzana? O que você vê? Como é seu nome? Seu? Como? Valéria. O que você vê, Valéria? Diante das situações. A gente pode ver e olhar um vale de ossos secos. Ezequiel 37. Mas você pode já entrar no que Deus está vendo. Você pode já começar a ver o que Ele está vendo. E aí você já se põe no seu lugar e fala: Senhor, poderão esses ossos viver, Ezequiel? Senhor, Tu sabes. Eu só quero ser seu instrumento aqui. Eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, pode nascer carne nesse exército. Entra no profético. Entra na visão. Entra naquele lugar onde Deus quer te levar. Deixa Ele te arrancar desse lugar, Ezequiel, de comodismo. Vem ver o que eu estou vendo. Vem ver o que eu estou vendo. Vem observar o que está no meu coração. Vem ouvir a minha voz. Não é o que nós vemos com os nossos olhos carnais. Não é o que nós vemos com os nossos olhos sensoriais. É uma visão espiritual, meu irmão. É uma visão espiritual. Senhor, abre os meus olhos espirituais. A Bíblia fala dos nossos olhos espirituais. Não é esse olho sensorial aqui dos 5 sentidos. Me faça ver, Senhor. E eu te pergunto, te perguntei o que tinha em casa, e qual é a sua visão espiritual para as coisas? Qual a sua visão não carnal? Carnal não interessa para Deus. Qual é a sua visão espiritual sobre a sua empresa? Qual é a sua visão espiritual, igreja de Taubaté, sobre essa cidade? O profético movimento espírito traz realidade que não existe. Qual é a visão espiritual para o seu casamento? Qual é a visão espiritual para o teu negócio? Ou você olha e fala: boleto, 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 conta para pagar, a empresa está falindo. Isso não é visão espiritual. Não estou dizendo que você tenha que ser relapso aos problemas. Não é nada disso. Eu só estou te dizendo que o profético vem para te arrancar dessa visão carnal, dessa visão que nos puxa para um lugar onde nós queremos ficar grudado e não queremos sair, porque aqui a gente pega, aqui a gente tem controle. E no profético, no sobrenatural, a gente entra no risco de Deus. É nesse lugar onde você solta tudo, como a pastora Zelida ministrou, onde você pega o controle e dá na mão do Senhor. Entrega na mão dele. Deixa ele dar o clique. Deixa ele fazer. Qual é a
visão espiritual sobre a sua identidade em Cristo? Qual é a sua visão espiritual sobre os seus filhos? Camila, eu não tenho. Eu não consigo ver. Peça neste mês. Há uma unção. Quando uma palavra profética é liberada sobre o ambiente, algo é liberado nesse tempo. Então esse é um mês onde você pode falar qualquer mês, mas agora algo especial sobre isso. Senhor, qual é a visão espiritual, a visão do Espírito, a visão do Senhor para a minha faculdade que eu vou me formar amanhã? Onde o Senhor me vê? Onde o Senhor vê minha filha? Pode estar do jeito que tiver hoje, pode estar em depressão, pode estar em suicídio, pode estar drogado, pode estar na prostituição, pode estar o que for. Você escolhe se você quer olhar para uma prostituta ou se você quer olhar para uma mulher transformada. Onde está a visão? Onde está a visão? Onde está a visão profética? Onde está a visão? Adão, por um momento, resolveu deixar de ver o que Deus não estava vendo. E aí sim, ele precisou de folhas de figueira. Para quê? Para cobrir a sua nudez. Passou a ver o que Deus não via. Olhou para Eva e já via Eva nua. Antes conversava com Deus, passeava com Deus, era um só com Deus. Aquele lugar maravilhoso. Resolveu olhar para o que Deus não olha. E desobedeceu. O Senhor falava comigo muitas vezes: você vai olhar para uma situação e não vai fazer nenhum sentido. Você vai olhar para um cenário tão duro e você vai falar: meu Deus, eu vou ter a visão espiritual aqui, mas não faz sentido o que eu estou vendo. O Senhor, você acha que a visão que Deus revela ao seu espírito, aquilo que Deus trazer, é algo que não faz sentido para Deus? O Senhor quer que você ouse. O mês de dezembro é um mês de ousadia. É um mês de romper. É um mês de se posicionar. É um mês de você pegar emprestado em todo quanto é lugar e entender que você pode ter pouco. É só um restinho de azeite que você tem, meu irmão. É só um pouquinho que você tem na sua casa. O Espírito Santo está falando: se você crer, vai sobejar. Se você crer, eu vou começar a encher. Creia. Creia. Amém. Vou pular aqui para finalizar. Vou pular essa parte. E para finalizar então, vocês estão aqui ainda só mais um pouquinho? 2 minutos. Para finalizar, o Senhor falava ao meu espírito. E eu ouvi uma frase que mexeu muito com o meu coração, sabe? O Senhor falava assim: o profeta, muitas vezes, vem com uma pergunta. Mas na verdade, ele é um instrumento de Deus na sua vida para produzir uma resposta. E o Senhor falava comigo: pois a palavra profética precisa produzir uma resposta em nós. Isso é lindo. O profeta chegou naquele lugar e falou com aquela mulher aqui assim: posso te ajudar? O que você tem em casa? Coloque-se de pé. Eu vou repetir para você: muitas vezes o profético vem na sua vida te fazendo uma pergunta, e é só um instrumento de Deus para produzir em você uma resposta. Pois a palavra profética precisa produzir uma resposta em nós, um movimento. Ninguém recebe uma palavra profética e fica parado. Não é para sair fazendo coisa desgovernada, não. Mas tem gente que recebe uma palavra profética assim: você vai às nações. Essa é velha pra caramba, mas eu vou falar essa. Né, Roberto? Essa é antiga, né? Você vai às nações. Aí a pessoa não se prepara, não fala o inglês. Fiquei sem opção agora para falar essa, né, gente? Fui muito lá no fundo do povo, né? Que a gente sempre dá esse exemplo na escola de profetas. A pessoa não fala o idioma. A pessoa não tem um passaporte. E como que você se posicionou nessa palavra? Achando que você vai ser igual a Elias, vai ser transladado? Pode. Tá liberado. No profético tudo tá liberado. Mas
vamos pelo, né? Vamos ser também coerentes. Se Deus quiser transladar você agora e colocar você lá nos Estados Unidos, pode fazer. Mas se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, como que você está caminhando em direção a essa palavra? Abraão recebeu uma palavra, e o apóstolo Hélio ministrou aqui, e eu achei algo muito interessante. Porque Abraão ficou tentando filho 25 anos. E qual que é o sinal que uma mulher tem que está grávida? Atrasa os dias. E Sara tinha cessado os dias. Não tem dia. Estava enrolado Abraão. Esse mês foi, atrasou. Não tinha isso, gente. O pai da fé teve que exercer a fé mesmo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus falou, você vai ser pai de nações, cara. Você vai ser pai de nações. Para mim não me interessa se a sua esposa já acessou os dias, se ela tem útero, se ela não tem útero. Não interessa se ela é infértil. Não interessa nada dessas coisas. O que importa é quando Deus libera uma palavra, essa palavra, se nós nos posicionarmos, se nós cremos, ela se torna uma realidade na nossa vida. Ative a sua fé. Creia nas palavras proféticas que Deus está liberando sobre a sua vida. Creia nos lugares que Deus fala que vai te levar. Creia naquilo que Deus fala que vai fazer o sobrenatural na sua vida. Deus liberou uma palavra aqui, pega ela. Pega ela para você. Começa a andar nela. Fala, eu creio nessa palavra que o apóstolo Cristiano falou. Pega essa palavra para mim. Eu vou viver isso na minha vida. Eu creio. Eu tenho só um pouquinho de azeite, mas eu creio e eu vou começar a pedir emprestado. E já vou encher minha casa de vasilha. Porque no tempo oportuno o Senhor vai fazer um milagre. O Senhor vai fazer. E para finalizar, aqui é um puxãozinho de orelha do Senhor para nós. O Senhor falava comigo assim: será um mês de muito trabalho, mês de posicionamento. Mas o Senhor falava assim: não é um mês de... Presta atenção, até aumenta meu microfone aqui. Não é um mês de reflexões vazias. Não é um mês de autoavaliações vazias. Sabe por quê? E eu já vou te dar uma chave. Chega no final do ano, como que a gente começa a olhar para as palavras proféticas? Mês da reconciliação e do relacionamento, não se cumpriu. Estou falido nos meus relacionamentos, minha casa está um caos, Deus não fez nada do que Ele falou que ia fazer. O Senhor está dizendo assim, para você avaliar, para você olhar para 2020, fazer a avaliação que você quiser, mas você inverter. Ao invés de você falar para Deus o que Ele não fez, você se colocar na posição. Ao invés de nós indagarmos, ao invés de nós acharmos que Deus não fez as coisas da nossa vida, termine o ano avaliando o quanto você respondeu, e o quanto você declarou, e o quanto você executou o meu propósito na terra. Eu posso olhar para esse ano de 2020 e o Senhor fala: o que você respondeu? Como você se posicionou? Ao invés de eu jogar a culpa para o profético, para a palavra profética, e falar porque é o falso profeta, que a palavra não é de Deus, não. O Senhor falava: pare de reflexão vazia, avalie o quanto você me respondeu. Porque a minha palavra foi liberada sobre a sua vida, diz o Senhor. O quanto você declarou, o quanto você foi participante e executou o propósito de Deus na terra. É essa avaliação que nós temos que fazer. É um puxãozinho de orelha de leve para nós, mas vale a pena a gente refletir. Mas ainda há tempo, meu irmão. Ainda é tempo de arrepender. Ainda é tempo de agradecer. Sabe por quê? Porque Satanás usa dessa estratégia e fala assim: ai, não aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi a pandemia, coronavírus, me acabou com a minha vida e não sei o que, e não sei o que. Eu te faço uma pergunta nessa noite: onde está a tua visão espiritual a respeito do ano de 2020? Tem uma visão espiritual do que foi estabelecido dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu coração? Talvez você não viu nada aqui fora, mas o que Deus construiu dentro de você?
O que é que Deus movimentou dentro de você? Foi um ano pedagógico? Foi. Aprendemos muita coisa? Aprendemos. Amém? Vamos começar esse mês profético. É tempo de fechar ciclos. Estou querendo acabar só mais esse pouquinho. É tempo de fechar ciclos. Reconciliação e relacionamento. Se tiver algo nessa área, não tenta entrar na edificação de um testemunho perfeito, que é a próxima palavra do ano que vem. Se tem ciclos inacabados nessa área, feche. Vai até quem você tem que fechar. Peça perdão para quem tenha que pedir. Fale com quem tenha que falar. Mas ande na palavra profética. Se movimente na palavra profética. Se você precisa se reconciliar com a visão, tem gente que tem que se reconciliar com a visão da casa. Tem gente que tem que se reconciliar com a visão da casa. Quando eu digo é com a visão do sonho de Deus para a terra. Não é para essa casa. Se reconcilie. Senhor, revela o seu propósito, a sua visão. Eu não fiz nada, Senhor, esse ano. Talvez você pode estar falando isso no seu coração. Senhor, eu poderia ter feito muito mais. Meu irmão, não perca tempo nesse lugar. Se arrependa, se humilhe, se renda diante do Senhor e olhe para frente. Arrependimento, agradecimento e a visão em 2021 já. É lá na frente. Porque somos um povo profético. Amém, queridos? Erga a sua mão. Pai, essa é a tua palavra. Pai amado, estamos inaugurando esse mês. Hoje é dia 1º de dezembro, nesse Cronos. Move dentro de nós. Move na minha vida, move na vida do meu irmão. Levanta uma igreja profética. Mobilize, Senhor, manifeste os dons. Visita as pessoas em sonhos. Traga revelação, traga cura, traga o sobrenatural. Pai amado, olha o que o teu povo tem em casa. Pai amado, nós cremos no milagre. É tempo do sobrenatural. É tempo da visão ampliada, vai recebendo. É tempo da multiplicação. É tempo do favor de Deus sobre nós. É tempo de conserto. É tempo de posicionamento, de arrependimento. É tempo de Deus falar e a sua igreja ouvir. Nós queremos declarar que dezembro é um mês de ver o que Deus vê e de falar o que Deus quer falar. Ver o que Deus vê e falar o que Ele quer falar. Profetizar o que Ele quer profetizar. Amém. Amém. Glória a Deus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.